Graças e paz, irmãos. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Convido a todos a abrirem a palavra do nosso Deus em Gênesis, capítulo 13, para juntos lermos o texto de mais uma quarta doutrinária. Mas antes de iniciarmos a leitura e a explicação do que tudo aquilo que o Senhor preparou para nessa noite, eu convido a você que está assistindo aí em sua casa, junto comigo, orarmos ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma noite, por mais uma quarta, por mais uma oportunidade que nós temos de juntos lermos a Tua palavra e entendermos um pouco mais acerca das Sagradas Escrituras e de tudo aquilo, Senhor, que Tu preparastes para nós. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de, unidos em Espírito, em um só Espírito, nos debruçarmos sobre a Tua palavra, crendo, Senhor, que Tu nos auxiliará a compreender os mistérios dela na noite de hoje. Eu sou grato a Ti por tudo aquilo que Tu ministraste em minha vida e clamo, Senhor, que Tu também me ajude nessa noite a poder ministrar na vida do meu irmão e da minha irmã que está assistindo a essa transmissão. Fica conosco durante este momento, assim nós choramos e te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gênesis capítulo 13, Abraão e Ló separam-se. Nós vamos ler o bloco do versículo 1 até o versículo de número 12, mas na primeira parte nós vamos ler os 8 primeiros versículos e depois nós vamos nos debruçar um pouco mais do versículo 9 até o versículo de número 12. Então, assim nos diz a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Até o versículo 4, irmãos, nós vemos aqui uma passagem que trata imediatamente após a saída de Abrão ali, a sua esposa Sara, o seu sobrinho Ló e toda a sua comitiva ali do Egito, e uma transição que ele faz, ele passa para o Neguebe e ele faz ali uma curta jornada, né, uma peregrinação, passando por alguns locais. Nós sabemos ali o que se sucedera no Egito, né, foi fruto do estudo da última quarta doutrinária. E sabemos também que Abrão, quando sai do Egito, ele sai com muitas posses, ele sai muito rico, ele sai com mais bens do que quando entrara no Egito, porque a palavra nos revela que no versículo número 2, que ele era muito rico, né? Ele era muito rico, ele possuía muitos bens, muitas riquezas, não só os metais preciosos como ouro e prata, mas ele também possuía ali gado, né? Que era uma das maiores fontes de riqueza da época. Assim como Abrão, também o seu sobrinho Ló, ele possuía isso, e a gente vai ver mais adiante o que essas riquezas trazem para os dois, mas o ponto principal desses 4 primeiros versículos que podemos ler agora é que, mesmo tendo passado por uma situação particular no Egito, saindo de lá mais fortalecido financeiramente, mais rico, mais abonado pelo Senhor, Abrão ele tem uma atitude muito nobre. Ele sai de lá e ele volta para um local que é dito aqui, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Então ele sai de um episódio no Egito, ele peregrina por um tempo, e na cabeça dele o ponto que ele tem que voltar é para o local onde ele tinha construído um altar ao Senhor, para mais uma vez invocar o nome do nosso Deus. Então, depois de ter passado por toda aquela situação, ele retorna para esse ponto que nós vamos falar um pouco mais adiante. Seguindo aqui o texto, o versículo 5 diz que Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, como nós falamos há pouco, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens,
de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, assim como Abrão ele sai do Egito muito mais abonado, aqueles que estavam com ele também era assim. Então Ló e Sara, né, que são aqueles que são citados ali como a família de Abrão naquele momento, as pessoas que estavam ali mais próximas, mais achegados, a esposa diretamente, né, sendo Sara, e Ló ali, o seu sobrinho querido. E Ló também começou a juntar riquezas, rebanhos, ter muitos pastores e muitas posses no decorrer da sua jornada com Abrão. Só que chega a esse ponto em que tamanha é a riqueza de ambos que eles não conseguem mais conviver. Não tem pasto suficiente para alimentar o rebanho dos dois. Não tem mais condições de manterem ali as suas posses andando juntos, porque de certo que juntos eles são mais ricos porque compartilham das suas posses, mas também juntos eles têm um impeditivo ali de ter que dividir o espaço entre os rebanhos, dividir o pasto que possui, dividir tudo aquilo em comum para que se mantivesse também esse ponto principal das suas riquezas, que, como eu falei anteriormente, são os rebanhos. Então, a partir do versículo 7, nós vemos aqui uma situação curiosa, que é uma contenda, uma briga, né? O versículo 7 fala que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e ferezeus habitavam a terra. Então, os pastores que cuidavam dos rebanhos, eles identificaram essa situação, né? Eles começaram a ter um conflito porque, naturalmente, o gado, os rebanhos ali, eles iriam habitar nos mesmos pastos. Então, iria começar a ter uma dificuldade em controlar qual gado era de quem e também de controlar o alimento disponível para os rebanhos, de forma em que começava a ter alguma perca, né? O gado começava a ficar mais fraco, eles não conseguiam se alimentar, não tinham riquezas naturais suficientes para que sustentasse ambos os rebanhos. Então, disse no versículo 8, Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores. Então, Abrão, mais uma vez, muito sensato, né? Ele olha para aquilo e fala, olha, já está acontecendo um problema entre os nossos pastores, mas isso não pode chegar até mim e até você, porque você é o meu sobrinho querido, você é meu parente, você é alguém que eu tenho um apreço. Então, que não haja essa dificuldade, que não haja essa batalha, essa luta, essa intriga entre mim e ti, porque já está acontecendo entre os nossos funcionários. Então, vamos ficar atentos a isso. E Abrão, ele propõe uma solução prática a Ló, que é a seguinte, né? Ele fala, não haja essa contenda entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Então ele lembra a Ló ali o seguinte, olha, nós não podemos nos esquecer de onde saímos, o que passamos juntos e a nossa relação. Está tendo essa situação, mas vamos ficar atentos àquilo que é mais importante, o nosso relacionamento, a nossa parentela. E aí ele fala, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, a partir daqui, irmãos, nós vemos até o versículo 8, uma situação relativamente simples acontecendo, natural acontecendo, e a partir do versículo 9 nós vemos aqui a essência da natureza de Abrão. Ele olha para aquela situação e fala, olha, eu tenho uma solução prática. Nós estamos enfrentando aqui um conflito entre os nossos pastores, entre os nossos funcionários, entre as nossas riquezas, mas não vamos brigar por causa disso. Nós temos o nosso relacionamento e isso é muito mais importante para mim. Então vamos para uma solução prática. Então tá aí, ó, toda a terra, tem toda a terra disponível para nós. Escolhe para onde você vai. Por que eu estou dizendo que aqui nós vemos uma natureza muito humilde, uma natureza muito zelosa de Abrão? Porque Abrão, quando recebeu o chamado do Senhor, para que partisse da casa dele, de onde ele habitava, da sua terra, e ele fosse para uma terra que o Senhor iria mostrar, ele falou, deixa a tua parentela. E Abrão, não creio eu que por desobediência, mas talvez por falta de entendimento, mas não é o caso, ele leva Ló consigo. E se a gente for analisar a fundo,
o Senhor mandou abandonar a parentela, ou seja, era para ele seguir apenas com a sua própria carne, que era Sara, pegar ali algumas coisas e seguir o caminho que o Senhor iria mostrar. Mas ele leva Ló consigo. Então, aqui nós temos caracterizado, né, lá nós temos caracterizado a importância que Ló tinha para Abrão. E aqui nós temos mais uma vez a caracterização da importância que Ló tinha para Abrão, né? O considerava como um filho, porque Abrão ele tinha todo o direito, irmãos, de dizer a Ló, olha, até aqui eu tenho sustentado a barra, até aqui eu tenho tomado as decisões, até aqui eu tenho feito tudo, e até aqui o Senhor nos tem abençoado. Mas o Senhor nos tem abençoado por causa de minha vida, porque a promessa do Senhor é para Abrão. Ló, ele recebia também as bênçãos do Senhor, digamos assim, de tabela, por estar junto de Abrão, ele também era próspero, mas a promessa do Senhor, neste momento, aqui, ela é reservada a Abrão. Mas Abrão não, ele olha e diz assim, olha, escolhe. Ele poderia escolher para onde ir, e o que restasse para Ló, convenhamos, irmãos, era lucro. Ló até aqui, ele lucrou com Abraão, só de estar próximo, só de estar perto, só de estar ali desfrutando das bênçãos que o Senhor derramava sobre a vida dele. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo estando diante dessa promessa, ele dá a oportunidade de Ló escolher para onde vai. Então aqui demonstra como o coração de Abrão o era. Versículo 10. Levantou Ló o quê? Os olhos. Né? Ele observou ali e viu toda a campina do Jordão. E que era toda bem regada. E aqui tem um parênteses, né? O escritor aqui ele deixa claro, né? Era toda regada, era linda, era bela, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, certamente, depois do episódio que futuramente iria acontecer, ali era uma bela campina, era um local ali muito bem regado, tinham pastos verdejantes e que atenderia ali a necessidade imediata e a necessidade central da contenda existente entre os dois, que era pasto, para Ló. Então Ló ele olha, ele fala, opa, está acontecendo aqui uma falta de pasto, ele mandou ir para a esquerda ou para a direita, vamos olhar, aqui desse lado eu tenho uma verde campina que vai atender todas as minhas necessidades imediatas, porque esse é o problema que estamos vivendo agora, né? Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Versículo 11. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Nós vamos ler até aqui. E bem, irmãos, um texto conhecido da palavra, né? O momento em que há uma separação entre Abrão e Ló. E o momento aqui, ouso dizer, da ruína de Ló, né? A partir do momento em que Ló toma essa decisão de ir para Sodoma, de armar as suas tendas, a gente sabe o que se sucede na história de Ló. E a partir desse momento, Ló ele começa a habitar ali as campinas do Rio Jordão e tem ali a sua necessidade primária atendida diante daquilo que os seus olhos poderiam ver. Bem, diante desse texto que nós aqui lemos e explanamos um pouco, quais são as lições que nós podemos ter práticas dessa decisão de Abrão e a decisão de Ló para as nossas vidas? Bem, irmãos, nós temos um cenário aqui de uma possível contenda, nós temos um cenário de uma dúvida, nós temos um cenário de uma decisão que precisa ser tomada entre duas pessoas, entre dois parentes, para que se preserve ali o bem-estar, e eu vou colocar aqui entre aspas, da família. E diante dessa dúvida, diante desse conflito, diante dessa situação, o que fazer? O que fazer? Nós temos um primeiro ponto que é Abrão saindo do Egito. Talvez sem saber
para onde ir ou o que fazer nesse momento. Então, eis a primeira dúvida. O que fazer depois do episódio do Egito? E eu queria voltar no versículo 4, né? Que fala até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Então, o primeiro ponto, irmãos, que nós temos que ter em mente é, diante de uma dúvida, volte ao seu ponto de fé. Volte ao ponto de fé. Volte ali ao último ponto em que você teve com o Senhor. E eu queria fazer um parênteses aqui, que talvez esse ponto de fé, essa âncora de fé que nós podemos ter ali com o Senhor, seja a igreja. Óbvio que a gente fala que a igreja ela não é necessariamente as instalações, não é necessariamente a construção. A igreja não é necessariamente a igreja Viva Geração, ou uma igreja A ou igreja B. Mas nós não podemos deixar, irmãos, de considerar a importância da instituição Igreja do Senhor nas nossas vidas. Diante de uma dúvida, diante de um conflito, diante de uma dificuldade, diante de uma aflição, a igreja ela tem que ser o nosso porto seguro. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, Senhor, eu estou desesperado, eu não tenho resposta para a minha oração, eu estou lendo a palavra, eu não tenho encontrado, eu não sei onde buscar, eu não sei o que fazer. Volte ao seu último ponto de fé. Volte para a igreja. Vá à casa do Senhor. Busque ao pastor, busque a um oficial, busque a um irmão achegado que seja alguém sóbrio na palavra do Senhor, que certamente irá lhe direcionar a buscar um oficial, buscar um pastor, mas na igreja, no seu último ponto de fé, certamente você vai encontrar o direcionamento necessário diante da dúvida que você está buscando. Diante do problema, do conflito, a igreja ela tem se tornado esse local de segurança. Irmãos, eu não estou dizendo que a igreja ela vai lhe dar a resposta para tudo ou vai ser a solução dos seus problemas, mas eu posso afirmar que no mundo você não vai encontrar solução. Se o seu problema, seja o que for, de cunho de saúde, financeiro, espiritual, não é no mundo que você vai encontrar a resposta. Você não vai ter lá. A igreja, ela vai ser o teu ponto, ela vai ser o teu altar. De lá vai sair o alimento necessário para nutrir a tua alma, para tirar essa nuvem que está na tua mente, para clarear o teu pensamento, para te direcionar para o que tu tem que fazer. Obviamente, é uma condição de saúde, você vai precisar de um médico. É uma situação financeira, você vai precisar de um direcionamento específico, de um especialista. Mas dúvidas de cunho de saúde, financeiras, de relacionamento, sejam quais forem, elas são atreladas sim a situações espirituais. Nós não podemos ignorar a espiritualidade existente diante dos problemas. Então, diante de uma dúvida, diante de um problema, diante de uma incerteza, diante de uma insegurança, volte no seu ponto de fé. E aqui digo eu, o ponto de fé que você tem que observar, o local onde você vai buscar um esclarecimento, um direcionamento, uma tranquilidade, um norte para a sua situação, é sim a igreja do nosso Deus, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está passando por uma situação difícil, meu irmão? Busque a igreja, busque o seu pastor, busque um oficial, busque um irmão em Cristo que vai te direcionar de volta aos caminhos do Senhor e que aqui o Senhor, em sua palavra, vai poder lhe direcionar para a melhor decisão possível. Isso eu tenho convicção, certeza, baseado na palavra do nosso Deus, e aprendo com Abraão nesse momento. Diante de uma situação, eu volto direto para o local onde eu tinha construído um altar ao Senhor e ali eu invoco o nome dele, porque dali eu vou ter direcionamento para a minha vida. O segundo ponto é o versículo de número 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, diante da dúvida, enxergue pelos olhos da fé. Abrão, ele tinha todo o direito de escolher para onde ele queria ir, como eu falei anteriormente. Mas ele deu a faculdade a Ló, porque para ele pouco importaria para onde fosse, porque a promessa do Senhor era com ele. Então, ele falou, escolhe. Você pode ir para onde você for. Se você for para cá, eu vou para lá, for para a esquerda, para a direita. Escolha. Para mim, tanto faz. Por quê? Eu tenho convicção.
o Senhor está comigo. Eu enxergo pelos olhos da fé. A decisão que o Senhor tomar por mim, ou por onde Ele me direcionará, será o melhor caminho. Então, Abrão aqui, eu aprendo com ele, que não importa, às vezes a gente muito apegado às decisões, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer. Vamos consultar ao Senhor. Porque através dos olhos da fé, nós vamos ter o direcionamento devido. Não como Ló fez. A palavra diz, levantou Ló os olhos e viu isso e aquilo. E por base daquilo que viu, tomado por vista, ele tomou a sua decisão. Então, eu aprendo com Abrão que não importa a decisão dos outros, aquilo que o Senhor tem reservado para mim vai ser o melhor. Então, eu tenho que buscar enxergar pelos olhos da fé. E a terceira lição do texto, irmãos, é o versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. Mas habitou Abrão na terra de Canaã. Então, diante da dúvida, lembre-se, primeiro ponto, lembre-se. Segundo ponto, e confie nas promessas do Senhor para a sua vida. Não importa onde você vai habitar. Ló escolheu as campinas. Abrão ele foi para um deserto, uma situação montanhosa, rochosa, talvez por vista não atrativa, mas nós sabemos o que a palavra tinha separado para Abrão e nós sabemos o que a palavra separou para Ló. E Abrão, por ter enxergado pelos olhos da fé, lembrado da confiança, lembrado da promessa e confiando nessa promessa, ele seguiu para onde o Senhor havia separado para si. Então, os 3 pontos. Primeiro, diante de dúvidas, volte ao seu ponto de fé. Volte à igreja, busque um direcionamento espiritual em um irmão de Cristo, num oficial da igreja ou num pastor, porque eles terão sim palavra para poder alimentar a tua alma, alimentar a tua vida e para talvez te ajudar diante de um problema que você esteja passando a ter o discernimento devido, vindo do Senhor para te direcionar. O segundo ponto, diante de dúvidas, enxergue pelos olhos da fé. Não se deixe levar por vista. Não escute o que algumas pessoas falam, é melhor isso ou aquilo. Foque naquilo que o Senhor tem direcionado a você e tenha convicção, pelo ponto 3, diante da dúvida, pela sua lembrança e a confiança da promessa que o Senhor tem para a sua vida. Enxergue pelos olhos da fé e siga confiante e sempre se lembrando da promessa que o Senhor tem para a sua vida. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique com essa palavra dada pelo Senhor e nos lembremos sempre que a Bíblia Sagrada, ela é a nossa maior fonte de alimento espiritual. Através da oração e do jejum, nos fortalecemos e através da trindade, do tripé da fé. Oração, jejum e leitura da palavra e da trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo, teremos sempre o norte necessário para qualquer situação que vamos enfrentar, qualquer dúvida que tivermos ou qualquer esclarecimento que necessitemos da parte do Senhor. Amém? Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Pai, nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelas Tuas misericórdias. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados e clamamos, Senhor, que Tu possas cada vez mais nos direcionar diante das promessas que Tu fizesse às nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a nos lembrarmos de todas elas e nos ajuda a enxergarmos todas as situações pelos olhos da fé. Assim que oramos, te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz seja contigo, meu irmão.